Você vive em um mundo que aprendeu a usar Deus como resposta sempre que o pensamento encontra resistência. Quando a dúvida pesa e a verdade exige esforço, muitos preferem entregar tudo ao sobrenatural. É nesse momento que a fé aparece como atalho. Greta Christina, uma das vozes mais incisivas do ateísmo contemporâneo, afirmou com precisão: Deus é a desculpa perfeita para quem não quer pensar. Antes de continuarmos, deixa o like. Isso ajuda a fortalecer a reflexão crítica. E Christina não disse isso por acaso. Hoje você vai entender o motivo. A frase revela algo desconfortável. A fé pode funcionar como um mecanismo psicológico de fuga intelectual. Não porque responde ao mundo, mas porque evita perguntas difíceis. Não porque ilumina, mas porque encobre. A crença religiosa muitas vezes surge onde deveria existir questionamento sério. Ela oferece explicações prontas onde deveria existir investigação honesta. Funciona como um escudo que encerra o debate, bloqueia o incômodo e esconde contradições. Por isso, o apelo ao divino frequentemente serve como justificativa imediata para não enfrentar a complexidade da realidade. Greta Christina expõe a fé como uma zona de conforto cognitivo, um refúgio pronto para substituir o pensamento crítico por frases automáticas como Deus quis assim. Declarar algo como vontade divina pode ser apenas desistir de procurar respostas reais. Este conteúdo não é um ataque à espiritualidade. É um convite à lucidez intelectual. É um alerta sobre como terceirizar o pensamento pode custar autonomia, clareza e liberdade de compreender o mundo com profundidade. Agora você escolhe: permanecer no conforto da explicação mágica ou encarar o desafio de pensar com consistência. Contextualização da vida de Greta Christina. Greta Christina, nascida em 1961, é uma autora, blogueira e palestrante ateia norte-americana. Cresceu em um ambiente onde a religião ocupava grande espaço cultural, mas jamais encontrou na fé respostas que resistissem ao exame crítico. Isso a levou a uma trajetória marcada pela investigação filosófica e pela defesa do pensamento independente. Ela se tornou uma das vozes mais marcantes do novo ateísmo ao combinar reflexão filosófica, observação social e exemplos diretos da vida real. Em seus textos, Christina mostra como crenças sobrenaturais moldam comportamentos, limitam debates e influenciam decisões que deveriam ser guiadas pela razão. Obras centrais de Greta Christina. O Caminho do Pagão, praticando o ateísmo na vida cotidiana. Um guia prático sobre como viver de forma ética, consciente e coerente sem recorrer a nenhuma crença sobrenatural. Pensamentos confortantes sobre a morte que não têm nada a ver com Deus. Uma análise profunda sobre a finitude e a aceitação da mortalidade, apresentando alternativas seculares para lidar com o medo da morte. Principais pontos de reflexão. A fé como antídoto à curiosidade, o encerramento do debate. A frase de Greta Christina expõe como a crença em Deus pode funcionar como ponto final para qualquer investigação. Quando a explicação religiosa é tratada como suficiente, a busca por causas naturais é abandonada. Isso aparece em comunidades que rejeitam a evolução e preferem narrativas literais da criação, evitando o estudo de áreas inteiras da ciência. A fé, nesse contexto, não responde perguntas, ela impede que elas sejam feitas. A transferência de responsabilidade, o álibi para a inação. A ideia de que tudo faz parte de um plano divino permite que tragédias e injustiças sejam tratadas como inevitáveis. Em vez de discutir falhas humanas, muitos atribuem desastres a uma vontade superior. Quando enchentes devastam cidades e vidas são perdidas, a explicação religiosa substitui debates sobre infraestrutura precária, corrupção e abandono estatal. A crença se torna um mecanismo que desvia o olhar da responsabilidade humana. A falha da lógica, a aceitação do ilógico como virtude. A fé frequentemente legitima a aceitação de eventos que desafiam a razão. Milagres, curas instantâneas e fenômenos sobrenaturais são tratados como fatos, enquanto a lógica é vista como obstáculo espiritual. Há quem abandone tratamentos médicos acreditando que orações bastam, colocando a própria vida em risco. A renúncia ao pensamento racional é apresentada como virtude, quando na verdade é uma recusa em enfrentar a realidade.
Essa valorização do irracional aparece em passagens como confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Provérbios 3, 5, que incentiva a desconfiança da própria razão e reforça a ideia de que pensar é secundário diante da fé. A desculpa para a falta de ética, a moralidade externa. A moral religiosa é apresentada como um conjunto de regras prontas, dispensando reflexão ética. Em vez de pensar sobre empatia e consequências, muitos seguem normas consideradas sagradas, mesmo quando elas causam sofrimento. A condenação da homossexualidade e a restrição de direitos reprodutivos são justificadas como ordens divinas, mostrando como a fé pode ser usada para controlar comportamentos e limitar liberdades. O refúgio da incerteza, a fuga da complexidade. A realidade é cheia de ambiguidades, e a fé oferece respostas simples para questões difíceis. Em vez de investigar causas sociais da pobreza, muitos preferem explicações espirituais que evitam enfrentar problemas estruturais. A crença funciona como abrigo emocional, mas ao custo de ignorar a complexidade do mundo. A simplicidade religiosa substitui a maturidade intelectual necessária para lidar com incertezas. A desculpa para a intolerância, o monopólio da verdade. A crença em uma verdade absoluta legitima a rejeição de outras perspectivas. A fé se transforma em justificativa para hostilidade e exclusão. A história está repleta de perseguições religiosas, e ainda hoje grupos minoritários são atacados em nome de uma suposta verdade divina. Quando alguém acredita possuir a resposta final, o diálogo desaparece e o conflito se torna inevitável. A desculpa para a injustiça social, o foco no além. A promessa de recompensa após a morte desvia a atenção das injustiças do presente. Em vez de lutar por direitos, muitos são ensinados a aceitar a miséria como parte de um propósito espiritual. Comunidades inteiras permanecem presas à pobreza enquanto esperam uma solução celestial. A fé, nesse caso, funciona como anestesia social, neutralizando qualquer impulso de transformação. A desculpa para a falta de evidência, a fé como prova. A fé é frequentemente tratada como prova de si mesma, dispensando qualquer necessidade de verificação. A ideia de que crer é suficiente legitima a recusa em investigar ou questionar. Líderes religiosos reforçam que a dúvida é fraqueza, enquanto a crença cega é exaltada. Essa lógica impede qualquer avanço intelectual, pois transforma a ausência de evidência em fundamento. A desculpa para a autoridade, a aceitação de dogmas. Dogmas religiosos são aceitos como verdades definitivas, e líderes espirituais são tratados como portadores de autoridade incontestável. Isso permite que decisões prejudiciais sejam seguidas sem reflexão. Comunidades inteiras obedecem orientações que limitam suas vidas porque foram apresentadas como ordens divinas. Quando a autoridade é sacralizada, o pensamento crítico desaparece. A desculpa para a falta de sentido, o significado emprestado. A fé oferece um sentido pronto para a vida, evitando que o indivíduo enfrente o desafio de construir seu próprio propósito. Muitas pessoas vivem guiadas por narrativas espirituais que prometem destino e missão, sem nunca refletir sobre o que realmente desejam. Esse sentido emprestado impede a liberdade de criar uma trajetória pessoal autêntica. A vida ganha direção, mas perde profundidade. Análise da frase. Deus é a desculpa perfeita para quem não quer pensar. Esta frase de Greta Cristina é uma crítica psicológica e epistemológica que atinge o cerne da função da crença no pensamento individual. A frase é dividida em 3 partes que se complementam. Deus, o conceito que serve como ponto de apoio, é a desculpa perfeita, a eficácia do conceito como mecanismo de justificação, e para quem não quer pensar, o alvo da crítica, o indivíduo que escolhe a inação intelectual. A crítica se aprofunda ao sugerir que Deus não é apenas uma crença, mas um mecanismo de fuga que tem a função primária de suspender o pensamento crítico em favor do conforto da certeza. A desculpa perfeita implica que a fé é um atalho que permite ao indivíduo evitar o esforço, a incerteza e a responsabilidade que o pensamento racional exige. A frase é um convite à ação intelectual imediata, onde a mente se recusa a aceitar o ilógico e insiste em preenchê-lo com a razão e a crítica. Se esse conteúdo te fez pensar, deixe seu like e compartilhe com quem precisa ouvir essa verdade. Aqui no canal Ensinamentos Brilhantes,
Não questionamos apenas as promessas divinas. Questionamos sua utilidade para a vida humana. Inscreva-se para mais análises como esta e comente abaixo qual a sua opinião sobre a frase de Greta Cristina. Até o próximo vídeo.